Começando o contra-ataque. Parte 5. Depois de atacar o primeiro campo de prisioneiros e libertar as tropas do Exército de Libertação, eles foram atrás do próximo campo de prisioneiros no dia seguinte. Eles não estavam se deixando levar pelo ímpeto da vitória. Pelo contrário, havia várias razões pelas quais eles não podiam fazer mais nada. A mais esmagadora foi porque os estoques de alimentos nos campos de prisioneiros eram menores do que eles haviam estimado. Este, por sua vez, foi o resultado das estratégias duplas dos demi-humanos, que não alimentavam seus prisioneiros o suficiente, e constantemente transportavam comida de uma pequena cidade próxima. Além disso, os demi-humanos que acompanhavam as remessas de alimentos também eram responsáveis por inspecionar os campos de prisioneiros em busca de qualquer anormalidade. Mesmo se matassem todos esses demi-humanos e tomassem toda a comida, a oposição definitivamente concluiria que alguma coisa deu errado nos campos de prisioneiros. Claro, Jaldabaoth saberia disso também. Sendo esse o caso, era muito provável que ele despachasse uma tropa enorme, uma Quinéia, e os outros não seriam capazes de derrotar. Depois de ficar atrás do rei feiticeiro e participar, mas obviamente sem voz ativa, em reuniões demoradas, tão demoradas que fizeram as pernas de Neia doerem, eles finalmente chegaram a 2 possíveis cursos de ação. O primeiro consistia em fugir para o sul depois de libertar um campo de prisioneiros, se juntar a seus números com os exércitos que deveriam estar posicionados lá. O segundo consistia em atacar e conquistar a pequena cidade mencionada acima. Embora ambos os cursos opostos de ação tivessem seus próprios méritos e deméritos, eles acabaram indo com o último, depois que a capitã da Ordem Paladina, Remédios, insistiu que seria o correto. Remédios tinha uma razão secreta para escolher atacar a cidade. Depois de questionar os demi-humanos e, claro, matá-los depois, qual cidade que era seu alvo, aparentemente tal cidade continha uma pessoa com sangue real em suas veias. Se eles fossem realmente da linhagem real, era muito provável que a situação melhorasse. Mesmo se eles não fossem da realeza, seria uma dádiva de Deus se fosse um grande nobre com um certo grau de status e conexões. Eles até mesmo poderiam usar a ação de salvar sua vida como um favor a ser pago, assim, pediriam aos exércitos do sul que colaborassem, o que possivelmente resultaria em reforços. No entanto, Neia tinha suas dúvidas. Vossa Majestade, o senhor realmente acha que haverá um membro da família real ou um nobre influente lá? Neia fora autorizada a cavalgar por respeito ao status do rei feiticeiro. Caso contrário, o tipo de cavalo que uma escudeira de baixa patente como Neia teria permissão para montar teria sido algum velho animal de carga. Eu acho que é uma armadilha. Mesmo que não seja, a cidade será guarnecida com muitas forças militares, dependendo da situação, pode haver demônios. A capitã Custódio deveria estar bem ciente disso. Mesmo assim, ela decidiu lutar uma batalha difícil assim. Às vezes, é preciso apostar tudo em uma única jogada. Se eles não procurassem a ajuda do sul, as pessoas começariam a morrer de fome em breve. Se isso acontecesse, Neia sabia que o exército de libertação não seria capaz de continuar. Logo, eles viram seu objetivo, a pequena cidade, ao longe. De seu cavalo no final da coluna, Neia olhou para os milicianos marchando à frente de si mesma. Eram cidadãos do reino sacro que haviam sido resgatados dos campos de prisioneiros. A razão pela qual os paladinos os pressionaram para o serviço militar quando deveriam estar descansando foi porque descobriram que havia muito mais demi-humanos na cidade do que nos primeiros campos de prisioneiros. Havia muito mais pessoas enfraquecidas do que o esperado, por isso não se esperava que fossem bons soldados de infantaria. Mesmo assim, era melhor do que nada, e assim eles foram mobilizados. Com o nível de habilidade de Neia seria difícil de esconder uma força militar tão grande dos olhos dos batedores demi-humanos, então eles precisavam se mover o mais rápido possível. E o resultado disso foi que as pessoas só ficaram cada vez mais exaustas, e o número de adultos sentados em vagões de carga só cresceu. O fato de que eles poderiam realmente dormir nos vagões em meios a sacudidelas e ruídos, só serviu para mostrar o quão cansados eles estavam. Em contraste, as crianças estavam correndo alegremente. Os sacerdotes provavelmente não estavam acostumados a longas viagens a pé, dado que olhavam com inveja para os vagões de carga de tempos em tempos. Mesmo nesse estado, todos serão arrastados para a batalha assim que chegarem. Será que vão mesmo ficar bem? Durante suas reuniões de estratégia enquanto a caminho da cidade, eles decidiram atacar imediatamente ao alcançá-la. Isso foi porque eles não tinham provisões nem tempo. Atacar uma cidade cheia de inimigos, e durante o dia, era extremamente perigoso. Seria mais fácil se aproximar à noite, mas seria muito desvantajoso para os humanos, que não tinham habilidades de visão noturna. Em particular, as batalhas noturnas eram muito perigosas para os cidadãos, que só tinham o treinamento de combate que haviam recebido como recrutas. Com isso em mente, eles decidiram atacar durante o dia.
As fileiras de batalha já haviam sido formadas à frente deles. À sua frente estavam os paladinos. Atrás deles haviam milicianos segurando muros de madeira que haviam feito depois de destruir os campos de prisioneiros, e nos fundos os sacerdotes. O plano era o mesmo da última vez: usar anjos para suprimir os inimigos nos muros enquanto os paladinos derrubavam os portões, uma tática que dependia da força bruta para tudo. O trabalho dos cidadãos-soldados foi amplamente limitado a assustar o inimigo através do peso dos números. Portanto, eles ordenaram que os civis evitassem lutar, e se eles tivessem que lutar, era para se agruparem em seus oponentes, entre outras coisas. Agora, mostre-me como fará isso. O rei feiticeiro murmurou para si mesmo. Como observador, o rei feiticeiro não estaria envolvido na batalha. Mesmo eles desejando aproveitar de sua força para um cerco como este, ninguém abriu a boca para perguntar a ele durante suas reuniões. O rei feiticeiro não prestou atenção aos olhares implorantes dirigidos a ele, afinal, já estava posicionado no escalão de trás. A batalha começou como da última vez. Mesmo sendo uma cidade pequena, era muito grande para a região. Seus portões levadiços eram reforçados com ferro, e havia buracos assassinos acima dela. As paredes não eram feitas de madeira, mas de pedra. As paredes e portões também eram muito melhores do que os dos campos de prisioneiros, que foram em grande parte feitos dos materiais retirados dos aldeões. No entanto, como essa cidade tinha menos de 10.000 habitantes, não se podia dizer que fosse inexpugnável. Os atacantes acharam isso problemático, e ao mesmo tempo, os defensores estavam inquietos. Essa foi provavelmente uma avaliação mais apropriada da situação. Remédios liderou os paladinos à investida, enquanto os anjos atacaram os demi-humanos nos muros. Entretanto, os anjos ocasionalmente desapareciam em partículas de luz depois de serem atingidos por ataques inimigos. Parecia que os demi-humanos eram os mesmos Bafolks que haviam encontrado anteriormente nos campos, mas, como esperado, os que defendiam esta cidade eram tropas muito hábeis. O mais óbvio deles era um Bafolk nos muros, escondido entre as ameias e segurando uma lança longa de boa qualidade. Ele já havia empalado muitos anjos. Aquele Bafolk deu um grito poderoso. Talvez fosse algum tipo de habilidade, mas não afetava os anjos ou os paladinos que derrubavam os portões abaixo dele. Foi por causa de uma área estreita de efeito, ou foi apenas eficaz em aliados? Os detalhes não eram claros. No entanto, seria bom lembrar que ele possuía algum tipo de habilidade especial. Olhando para baixo, ambos os lados estavam lutando ferozmente fora dos portões. Os Bafolks empurravam suas longas lanças do outro lado da ponte levadiça de dentro da cidade para os paladinos, que as bloquearam com escudos pontiagudos. Assim, impediram o inimigo de atacar os paladinos que manejavam os arietes. Remédios, por outro lado, cortava as lanças longas que tentavam perfurá-la. Os demi-humanos jogaram água fervente neles através dos buracos assassinos. No entanto, os paladinos já haviam recebido energia de proteção a fogo em antecipação a isso, e assim, não importando quanta água quente caísse neles, os paladinos estavam ilesos. É claro que, como era inverno, as coisas seriam problemáticas se ficassem encharcados e a temperatura caísse, mas estava tudo bem por enquanto. Se eles tivessem usado óleo fervente em vez de água, suas espadas teriam escapado facilmente de suas mãos. Talvez o óleo fosse precioso para os demi-humanos, mas eles não fizeram tais preparações. Os civis que avançavam devagar carregavam as paredes de madeira que haviam trazido para usar como escudos. Claro, seria melhor se tivessem sido feitas de metal, não puderam fazer nada quanto a isso, dada a falta de armas adequadas. Pode não ter sido terrivelmente resistente, mas era melhor do que nada, e os cidadãos-soldados escondidos atrás deles começaram a girar suas fundas. Eles estavam apontando para os demi-humanos lutando com os anjos. É claro que, uma vez que eles não estavam acostumados a combater, as pedras que eles lançaram atingiram os anjos com mais frequência do que os Bafolks. Mesmo que eles estivessem recebendo ataque dos aliados, os anjos eram resistentes a ataques não encantados, então não era um problema para eles. Claro, funcionava apenas como redução de danos e não imunidade, mas ainda assim, os cidadãos-soldados não causaram tantos danos aos anjos. Foi simplesmente porque as pedras das fundas machucariam mais os demi-humanos se os atingissem. Toda vez que um anjo caía, os sacerdotes convocavam um novo anjo e o direcionavam para o combate. Embora houvesse poucos deles, esse inesgotável e incansável suprimento de novas tropas continuava se acumulando, e a resistência demi-humana começou a vacilar. Depois de considerar que a oposição poderia usar magia defensiva, eles deveriam ter jogado água fria. Combinado com o frio do inverno, isso faria com que a temperatura corporal do oponente despencasse, afinal, a maioria das pessoas lançariam magias para se proteger contra o fogo.
Quando o rei feiticeiro olhou para o campo de batalha, ele murmurou para si mesmo, como se estivesse conduzindo uma análise calma da luta. Foi difícil responder a essas palavras. Ninguém tinha morrido ainda, havia aqueles que já estavam feridos, então Neia não conseguia responder. Falando nisso, não haverá problema caso não participe da batalha, senhorita Baraja. Você deve ser capaz de fazer bons números para si mesma com o arco que lhe dei. Neia foi designada para ficar de guarda pelo lado do rei feiticeiro, usar seu próprio corpo como escudo para protegê-lo. Portanto, ela não tinha sido ordenada a lutar. Porém, assim como antes, o rei feiticeiro parecia muito ansioso para ela usar aquele arco. Ele quer que eu use a arma que ele me emprestou. Eu poderia tentar dar um tiro daqui, mas errar o primeiro tiro com uma arma emprestada seria. Assim que Neia ficou hesitante sobre como responder, um intenso barulho veio da direção do portão da cidade. Olhando para cima, parece que a ponte levadiça estava quebrada. O barulho era uma combinação da alegria dos paladinos e dos gritos de ânsia dos demi-humanos. Quando o portão da cidade caísse, os paladinos iriam inundar a cidade como uma avalanche. Depois de ver as excelentes habilidades de remédios, os homens-fera ferozes ficaram cada vez mais frenéticos. Depois disso, os paladinos recuaram em meio a um grande clamor. A visão aguçada de Neia viu através da estreita abertura dos portões antes dos paladinos terem chegado lá. Foi o mesmo que antes. Um bafoque estava segurando uma criança, ainda mais jovem que antes, e dando ordens aos paladinos do outro lado do portão da cidade. Embora sua voz não fosse transmitida para eles, era possível imaginar as ordens que haviam sido dadas. Os paladinos começaram a recuar, os líderes do recuo foram Remédios e Gustav. Depois disso, eles disseram aos sacerdotes: façam com que os anjos recuem, caso contrário, eles matam a criança. Aqui vamos nós de novo. Eu não posso ouvir daqui, quero ir até lá e participar da conversa deles. O que me diz? O senhor não precisa procurar minha opinião, Vossa Majestade. Neia e o rei feiticeiro caminharam em direção a Remédios, que estava posicionada a certa distância entre o rei feiticeiro e os portões da cidade e discutindo algo sob os olhos dos inquietos cidadãos-soldados. Afinal de contas, devemos negociar com eles. Disse Remédios, mas quem estava franzindo a testa depois de tirar o elmo foi a outra pessoa. Talvez fosse porque eles sabiam o que tinha acontecido no primeiro campo de prisioneiros, mas todos tinham escrito em seus rostos: como podemos aprovar isso? Mesmo quando o rei feiticeiro se aproximou, eles ainda não haviam encontrado uma resposta. Não, todos estavam tentando pensar em como falar com Remédios, que estava com a ideia de precisamos salvar aquela criança, de qualquer modo, mas isso parecia improvável. Depois de propor alguns planos descompromissados que acabaram sendo uma perda de tempo, várias pessoas trocaram olhares, e logo Gustav levantou a voz para gritar: Capitã! Seus olhos estavam cheios de coragem. Já passamos por isso inúmeras vezes. Mesmo que tivéssemos tempo, mesmo se discutíssemos mais sobre isso, não haveria uma maneira de fazer isso. Nós não podemos salvar aquela criança. Depois de ouvir o que Gustav disse, Neia sabia que a capitã continuaria a reunião de estratégia mesmo depois que o rei feiticeiro deixará a tenda de comando. Ao mesmo tempo, ela sabia que os paladinos não seriam capazes de resolver este problema sem derramar sangue. Remédios mordeu o lábio e permaneceu em silêncio. Contudo, capitã, não podemos vencer esta batalha sem sacrifício. Neste momento, devemos sacrificar poucos para salvar muitos. Neia viu os olhos de Remédios inflamarem com essas palavras. Esse não é o tipo de guerra que Sua Majestade Sagrada ordenaria. Nós somos as espadas de Sua Majestade. Nós servimos a Rainha Sagrada, ela que quer que o povo desta nação viva em paz. Mas a Rainha Sagrada Sama está morta, mas antes que Gustav pudesse dizer isso, Remédios gritou para interrompê-lo. O próximo rei sagrado ainda não foi nomeado. Não devemos assim proteger os ideais da Rainha Sagrada Sama, a quem nós juramentamos nossas espadas. De que vale um voto de lealdade quando nós mesmos o quebramos? Ah, então é isso. Neia entendeu. Remédios estava presa, ligada aos desejos da pessoa a quem ela havia prometido sua lealdade. Como eram cavaleiros da Rainha Sagrada que amava o povo, não podiam fazer nada que pudesse prejudicar o povo. A única pessoa que poderia quebrar seus laços foi a próxima pessoa a quem ela ofereceu sua lealdade. Isso está errado. Para quem vocês juraram suas espadas? Vocês todos passaram pela cerimônia para serem ordenados como paladinos. A quem vocês acham que a ordem paladina serve? Quando um escudeiro se tornava um paladino, eles se encontravam com o rei sagrado e ofereciam ritualmente a espada que seguravam a ele. Da mesma forma, quando houvesse uma mudança de reis sagrados, os paladinos se reuniriam com ele e ofereceriam suas espadas ao rei sagrado reinante e assim juravam lealdade.
Portanto, todos neste bando de paladinos haviam jurado suas espadas à rainha sagrada. Ou vocês não o fizeram? Seu tom mudou em um instante. Depois de aquecer, ela se acalmou imediatamente, e sua voz estava cheia de um frio congelante. A rainha sagrada estava errada em desejar a felicidade dos pequenos e uma nação onde ninguém precisaria chorar. Ela não estava errada. Mas, dependendo da situação, talvez precisemos mudar. Quem? Quem precisa mudar? Então me diga. Existe uma forma mais elevada de justiça do que não ter que sacrificar ninguém. Gustavo fechou a boca. Neia percebeu que havia cometido um erro agora há pouco. Ela não era governada por sua lealdade aos desejos da rainha sagrada, a quem ela se comprometera a servir. Remédios disse que deveriam se guiar pela justiça. Por mais espinhoso que seja o caminho, por mais difícil que seja prosseguir, alguém deveria afastar todas as dificuldades de lado e seguir em frente sem prestar atenção ao que estava ao redor. Sacrificando os poucos para salvar muitos, ou salvar a todos não importando se fossem poucos ou muitos, qual destes seria verdadeiramente justo? Isso era óbvio. Claramente, foi o último. Porém, era idealista demais, e uma pessoa normal imediatamente desistiria disso. No entanto, mesmo depois de saber disso, Remédios ainda insistia em salvar todos. Ela manteve firmemente um ideal que uma pessoa normal abandonaria imediatamente. Por isso ela era a capitã dos paladinos, a paladina do mais alto escalão dentre todos eles. Remédios era a única que buscava seu grande ideal de justiça, e aqueles que não conseguiam entender isso eram dignos de pena. Vários paladinos abaixaram a cabeça, envergonhados. Talvez eles se sentissem da mesma maneira. Se alguém considerasse a justiça do rei feiticeiro de matar um para salvar mil como a justiça de um rei, então a justiça de um ou mil, todos são iguais. De Remédios também era um ideal, quiçá a forma mais intensa de justiça. Ambos os lados eram justos. Nenhum estava errado. Mesmo assim, a justiça sem força. Por exemplo, se Remédios fosse mais forte, se ela possuísse um poder divino que Neia não pudesse imaginar, ela poderia salvar a criança e salvar os habitantes da cidade. Nesse caso, não teria havido problemas. Entretanto, não foi o caso. Ela estava parada aqui porque não havia maneira de continuar sem sacrifício. Executar a justiça requer força. Ah, eu quero me tornar forte, desse jeito, eu posso acabar com a mácula de Jaldabal deste país. Perdoe-me por interferir enquanto está em um impasse, mas não chegarão a uma conclusão assim. Aquela voz excepcionalmente fria dissipou a fervorosa animosidade no ar. Vossa Majestade, Capitão Custódio, se isso continuar, servirá apenas para informar os inimigos sobre a eficácia dos reféns. A meu ver, você não poderá conquistar essa cidade sem sacrificar ninguém. Certamente não. Mas deve haver uma maneira melhor de fazer isso. Um caminho onde ninguém precisa ser sacrificado e onde ninguém precisa ficar triste. Em resposta a essa voz, que soava como se estivesse tirando sangue da garganta, o rei feiticeiro deu uma resposta direta. Eu não acho que tal maneira exista, nós perdemos muito tempo. Se isso continuar, o passado só vai se repetir. Remédios mordeu o lábio com força. Um pequeno fio de sangue corria por ele. Então, capitã, apenas sacrifique aquela criança. Que? Deixe o resto comigo. Já que tanto tempo se passou, duvido que consiga resolver isso com um pequeno sacrifício, mesmo que faça uma investida com o anseio de morrer. Tem certeza? Disse Neia que não pôde deixar de gritar. Vossa Majestade tem conservado sua mana para lutar contra Jaldabalt. Usar sua mana não faria com que sua luta contra Jaldabalt seja desfavorável. É como diz, senhorita Baraja. Mas não há outro caminho para salvar mais pessoas. Não posso garantir que não haverá perdas, mas pelo menos haverá muito menos do que se tentar sozinha. O que me diz? Deixará que eu resolva isso? Então ainda haverá sacrifícios. Infelizmente, Capitão Custódio. Remédios inclinou a cabeça e saiu sem dizer uma palavra. Ela caminhou em direção à cidade, onde os cidadãos soldados estavam olhando com olhos inquietos. Minhas desculpas, Vossa Majestade. No lugar da capitã, por favor, permita eu, Gustave, pedir-lhe para nos ajudar. Bem, é uma pergunta inútil, mas pretende me agradecer por isso, certo? Todos os presentes ficaram confusos com a pergunta do rei feiticeiro, mas eles imediatamente responderam de acordo. Neia não deixou de perceber o desconforto em seus corações, afinal ele havia feito uma pergunta bem razoável. Terminamos. Então sozinho irei pacificar a cidade. Cavalheiros, os senhores devem ficar de olho em qualquer peixe que escorregue da rede, os mate ou os faça prisioneiros. Pessoalmente, eu prefiro levá-los em cativeiro, a fim de questioná-los para obter informações. Além disso, eu vou usar mortos-vivos, por isso, não fiquem muito pasmos. Dizendo isso, o rei feiticeiro partiu para os portões da cidade sem esperar por uma resposta.
Selo mágico maior, retenção em massa de espécies. O rei feiticeiro não parou de andar quando lançou suas magias. Depois de incitar essas duas magias, ele acenou com a mão e conjurou várias sombras trêmulas. Havia 10 delas no total. Elas irradiavam uma aura única para os mortos-vivos, que os vivos não podiam suportar. Suas formas translúcidas exibiam expressões de miséria. Eles eram Vrights. Neia tinha ouvido uma vez nas aulas sobre monstros que eles tomariam a forma das espécies que os viam. No entanto, suas aparências bizarras pareciam sombras de 3 pessoas misturadas, ao contrário do que as aulas a ensinaram. Atenção, High Vrights. As sombras de aparência monstruosa seguiram o rei feiticeiro enquanto ele caminhava. A grama aos pés estalou quando secavam. Já marrons devido ao inverno, elas murcharam rapidamente quando perderam a água. Vão até lá e aguardem pelas minhas instruções. Os mortos-vivos se moveram em perfeita sincronia, sem restrições pela gravidade, e flutuaram rapidamente no ar em segundos. Os mortos-vivos se fundiram no céu azul, e o fato dela não conseguir vê-los com aqueles olhos dos quais ela estava tão orgulhosa, apenas intensificou seu choque. Mesmo ela se perguntando se era realmente certo não explicar em detalhes o que eram aqueles mortos-vivos, o rei feiticeiro que poderia fazer planos de batalha tão perfeitos certamente não teria negligenciado esse ponto. Aqueles eram High Vrights. Como são seres incorpóreos, eles podem atravessar paredes e outros obstáculos. Claro, eles não podem atravessar tudo, provavelmente não quer saber os detalhes, não é? Bem, eles fazem parte dos meus preparativos para tomar a cidade. Agora, por favor, espere aqui, senhorita Baraja. Por favor, permita-me acompanhá-lo. Nesse caso, use este item em volta do seu pescoço. Isso, o que é? O rei feiticeiro criou um colar com um pingente de estrela de 5 pontas, com uma grande cornalina no centro. Este item concede imunidade ao medo. Os High Vrights têm a capacidade de emanar terror, agora isso está fora do caminho. Esteja ciente que estará andando em um caos completo. Pessoas motivadas pelo medo podem, às vezes, mostrar uma força assustadora. Até eu posso não ser capaz de proteger-lhe, então se você ainda quiser seguir, por favor, permita-me acompanhá-lo. Ainda assim? Compreendo. Neia prendeu o colar em volta do pescoço. Mesmo assim, sabe como é, isso é guerra. Onde já se viu, uma guerra sem vítimas? Neia sorriu amargamente em resposta à leve brincadeira do rei feiticeiro. Claro, não foi isso que Remédios quis dizer. O rei feiticeiro não poderia ter confundido o significado de suas palavras. Esta foi provavelmente a maneira do rei feiticeiro de contar uma piada, mas mesmo assim, Sua Majestade não parece talentoso em fazer piadas. Talvez isso possa ser a única fraqueza do rei feiticeiro. Assim que esse pensamento veio à mente de Neia, eles chegaram nos arredores dos portões da cidade. Recuem, paladinos. Eu vou conquistar esta cidade agora. Movam-se para a retaguarda, eu acredito que vocês deveriam recuar pelo menos até lá, não. O rei feiticeiro indicou os paladinos mais recuados e então, ele entrou nos portões da cidade, como se estivesse entrando em um campo vazio. Volte agora. Se você não sair rapidamente, esse pirralho vai. Logo, o rei feiticeiro avançou em direção ao bafou que mantinha a criança como refém. Era difícil dizer que tipo de expressão o demi-humano estava fazendo. Provavelmente foi choque. Os outros demi-humanos ao redor do bafou provavelmente tinham os mesmos olhares em seus rostos. Não, mesmo Neia ficaria chocada se de repente visse o rei feiticeiro. Um morto-vivo. Com isso, a palavra morto-vivo se espalhou pelas fileiras de demi-humanos. De fato. Eu acredito que eles são chamados de os vivos. Eu ouvi isso uma vez, mas eu não confio em minhas lembranças. O quê? Por que você? Que porra é essa? Você realmente é, não, um humano. Os olhos do Bafouk se voltaram para Neia. Você controla essa criatura morta-viva, não é? Que cara esquisito ele é. Pensamentos de, eu não sou uma necromante, ou, você está sendo rude com o rei feiticeiro, percorreram a mente de Neia, mas ela permaneceu em silêncio. Desculpe me intrometer enquanto estão no caos, mas... Se afaste, morto-vivo. Ou então esse garoto já era. O Bafouk apertou ainda mais a garganta do garoto. Todos os sinais de vida fugiram do rosto do menino. Seus olhos vidrados refletiam o rosto do rei feiticeiro, mas ele não reagiu. Mesmo assim, ele ainda engasgou baixinho quando seu captor agarrou sua garganta. Forraha, você está realmente tentando usar a vida de um refém contra mim, um dos mortos-vivos. Ora. Os olhos do Bafouk se arregalaram. Essa expressão é meio nojenta. Neia refletiu. A razão pela qual ela tinha o espaço para pensar calmamente era porque ela era apoiada pela muralha viva que era o rei feiticeiro. Humana, mande esse morto-vivo recuar. Não é como se eu o controlasse.
Vejamos, devemos começar então? O quê? Fique aí mesmo. Volte agora mesmo. Talvez tivesse percebido alguma coisa, mas o Bafolk deu um passo para a retaguarda enquanto ainda mantinha seu refém. Quando olhou em volta, ela podia ver as formas de outras crianças. Elas foram trazidas aqui como reféns também? Mesmo assim, eles não pareciam querer matar seus reféns para lhes ensinar uma lição. Pois provavelmente pensaram: será que os reféns vivos realmente funcionariam com os mortos-vivos, que eram os inimigos dos vivos? Neia sentiu algo como um vento negro passando por ela. Nesse momento, todos os Bafolks congelaram no lugar. Desde que o rei feiticeiro apareceu, todos os presentes permaneceram imóveis, estudando-o para não perder um único movimento que ele fizesse, mas essa mudança foi extrema demais. Seus olhos e boca se abriram, e seus rostos se torceram de uma maneira feia. Além disso, não foi apenas os Bafolks. Até mesmo as crianças quase sem vida mostraram uma resposta dramática a isso. Mesmo ela não conseguindo ler os rostos dos demi-humanos, Neia entendia as expressões humanas. O medo estava escrito nos rostos das crianças. Era um medo absoluto, inimaginável e avassalador. Iê! O Bafolk gritou de um jeito estranho. Ativar, retenção em massa de espécies. Um círculo mágico apareceu, e algum tipo de magia saiu do rei feiticeiro. No momento seguinte, os numerosos demi-humanos e seus reféns congelaram no lugar, como estátuas horrendas, com os rostos ainda torcidos. No entanto, eles não pareciam estar mortos. Ela podia ouvir os sons fracos de respiração, pareciam bastante irregulares. E então, acima deles, inúmeros gritos ecoaram perto dos muros da cidade. Depois disso, o baque de carne sendo espancada veio de trás de Neia. Tudo bem, vamos lá. Ela ficou brevemente distraída por aquele som, então quando ela olhou para frente novamente, para o rastrilho, item do disjuntor maior, um barulho estridente soou. Era o som dos pedaços de portão pulverizado caindo como chuva. Como eu pensava, destruir edificações assim drena muita mana. Embora eu não use isso com frequência, acho que tudo o que posso fazer é aceitar o fato de que preciso escolher meus alvos para conseguir o melhor efeito. Não se pode menosprezar coisas pequenas, afinal de contas. O rei feiticeiro murmurou para si mesmo enquanto caminhava pela colina dos destroços do portão e passava pelo portão da cidade, sem ninguém para bloquear o caminho. A rápida mudança de situação deixou Neia confusa e incapaz de se mover. Uma vez que ela recuperou a calma, ela sorriu para si mesma. Em segundos, o rei feiticeiro havia destruído o rastrilho que os paladinos tiveram grande dificuldade apenas para amassar. Os fortes são realmente injustos. Neia correu atrás do rei feiticeiro, e ele se virou na frente do imóvel Bafolk. Então, e quanto a eles? Ele disse, enquanto indicava os demi-humanos imóveis e as crianças que eles estavam segurando. É apenas temporário. É preciso amarrar todos. Então vou chamar os paladinos. Isso seria uma grande ajuda. Infelizmente, ainda estou irradiando minha aura de medo. Todos que entrarem aqui ficarão aterrorizados. Portanto, lembre-se de avisar para que tomem as medidas apropriadas. Acredito que os sacerdotes devam ter coração de leão, já os paladinos têm. Peça-lhes para usar sob a bandeira divina, tudo bem. O Senhor realmente sabia sobre isso. O rei feiticeiro riu e, em seguida, caminhou pelos Bafolks, como se para preencher as lacunas entre eles. Gooi! Um Bafolk de aparência forte caiu de cima com um grunhido, segurando uma lança. Provavelmente pulou da muralha da cidade. Estava com olhos vermelhos e espumando pela boca. Não estava claramente em um estado mental normal. Parecia que ele tinha enlouquecido. Entendo. Selvageria, não, berserker. Certamente, isso anularia o medo e outros efeitos mentais. O rei feiticeiro escapou habilmente da lança perfurante. Foi um movimento rápido e eficiente, único entre indivíduos treinados. No entanto, a evasão do rei feiticeiro significava que um Bafolk que se tornará uma estátua acabou sendo perfurado pela lança de seu compatriota. A lança atravessou seu corpo e caiu no chão, espalhando sangue por toda parte. O Bafolk fracassado não parecia mais capaz de distinguir entre amigo e inimigo. Haja paciência. O Bafolk levantou a lança. Ele golpearia com isso. No entanto, Neia não pôde lançar uma flecha. O rei feiticeiro se aproximou do Bafolk, como se quisesse bloquear o arremesso. Certamente, era sensato encurtar a distância dado o comprimento da lança. No entanto, o próximo movimento do rei feiticeiro se desviou completamente do bom senso. Com movimentos rápidos, um golpe veio da esquerda para a direita apertando a cabeça do Bafolk. Talvez fosse porque o rei feiticeiro era surpreendentemente forte, mas o Bafolk não podia escapar das garras do rei feiticeiro, não importando o quanto ele se debatia. Tendo desistido disso, o Bafolk pensou em outra coisa, agarrou a parte da frente da lança e a moveu em direção ao rei feiticeiro. Não,
Para ser preciso, ele olhou para Neia como se tivesse empurrado a lança através dele. No entanto, o rei feiticeiro não recuou. Talvez uma magia defensiva tivesse impedido o golpe. Você não é como aquele troll, afinal de contas. Com um grunhido repugnante, os olhos do Bafolk saíram do crânio. Isto foi claramente uma lesão letal. Não, pode-se dizer que isso foi ainda pior do que uma lesão fatal. O rei feiticeiro soltou e o Bafolk desabou no chão. Seus membros se contorciam no chão, mas era difícil dizer que aqueles movimentos foram feitos conscientemente. Posso saber o que o senhor fez? Neia nervosamente perguntou por trás, e o rei feiticeiro limpou as mãos enquanto ele indiferentemente respondeu. Eu esmaguei seu crânio. Às vezes, indivíduos quando ficam berserker não caem mesmo quando estão fatalmente feridos. Ainda assim, se você destruir o cérebro, tudo ficará bem. Ainda assim, esse era realmente fraco. Um pouco mais duro do que uma casca de ovo, era para levar esse cara a sério. O rosto de Neia se contraiu. Sua Majestade realmente não tem nenhum dom para fazer piadas. Tudo bem, senhorita Baraja, chame os paladinos. Diga-lhes para proteger esta área para que possamos continuar juntos. Sim, senhor. Neia correu para fora em alta velocidade, para onde os paladinos estavam. Quando ela olhou para lá, viu vários Bafolk deitados nos pés dos paladinos. Como não poderiam ter fugido do portão, provavelmente eram os Bafolk, que em sua tentativa de fugir do rei feiticeiro, que era a fonte do medo, escolheram pular das paredes e esse foi o resultado. Depois de alcançar os paladinos, Neia apressadamente retransmitiu as instruções do rei feiticeiro. Depois disso, ela correu de volta em alta velocidade para o lado do rei feiticeiro. Assim que Neia retornou, o rei feiticeiro disse, então vamos, e entrou nas ruas da cidade. A questão do porquê nenhum outro Bafolk chegou depois que os portões da cidade foram violados imediatamente desapareceu. Neia ouviu gemidos seguidos de lamentações. Isso a fez pensar que esta cidade inanimada estava gemendo. Isso é. Eu ordenei aos mortos-vivos que invoquei para que espalhassem o medo. Esse é o resultado. Alguns reféns podem ter sido oprimidos na confusão. Bem, tudo o que você pode fazer é tratar isso como um triste acidente. Desista deles. Ela moveu os olhos para o outro lado, e uma horda de Bafolks corria na direção deles, com olhares desesperados em seus rostos. Eles pareciam apenas presas, e Neia até sentiu um pouco de pena. Eles devem ter sido expostos a um medo extraordinário. Caso contrário, por que eles correriam em direção a um ser que é ainda mais poderoso do que a criatura morta-viva da qual estavam fugindo? Não há sinais de humanos então? Nesse caso, maximize ampliar magia, Fireball. O rei feiticeiro lançou uma bola de fogo no centro da horda de Bafolks, e ela irrompeu em um incêndio maciço. Depois disso, corpos desmembrados caíram para todo lado. Mesmo que esperar aqui possa ser a melhor coisa a fazer, o inimigo parece ter um líder. Ele está esperando em uma praça perto do centro da cidade, e ele resistiu ao medo dos Highwrights, então vamos seguir em frente, o que você acha? Acredito que tudo correrá bem se fizermos o que Vossa Majestade desejar. É o que pensa. Então vamos. Toda vez que eles davam um passo à frente, gritos assustadores pareciam ecoar por toda parte, como se um grande massacre estivesse ocorrendo. Além disso, devido à falta de higiene dos demi-humanos, seus resíduos de carne, fezes e urina estavam por toda parte, o que fez Neia enrugar o nariz. Falando nisso, senhorita Baraja, o que deve ser feito sobre isso? Ela olhou na direção para onde o rei feiticeiro estava apontando. Havia um grupo de humanos nus. Independentemente do sexo, suas mãos foram pregadas em estacas de madeira que haviam sido cravadas no chão. Em seus esforços para fugir do medo, eles lutaram violentamente, e seus braços estavam cobertos de sangue fresco. Com toda a probabilidade, essas eram provavelmente cercas feitas de seres humanos. Eles estavam exaustos, desnutridos, mas suas vidas não pareciam estar em perigo. Ela atacou esta cidade para libertar as pessoas. Mesmo que ela continuasse seguindo o rei feiticeiro, Neia não teria qualquer utilidade. Nesse caso, ajudá-los agora e levá-los a um lugar seguro era a coisa certa a fazer. No entanto, havia uma coisa que a deixava desconfortável. O que ela deveria fazer se as pessoas fossem atacadas por demi-humanos enquanto estavam sendo evacuadas? Que ridículo! Por que estou hesitando? A capitã teria escolhido ajudá-los sem qualquer hesitação. E a razão pela qual eu não posso é por causa da força, afinal. Você está confusa, Então, deixe-os por enquanto. Não deve haver nenhum demi-humano nas proximidades. Deixá-los aqui pode ser o mais seguro. Vamos indo. Sim. Mesmo ainda tendo suas dúvidas, Neia continuou seguindo o rei feiticeiro até a praça da cidade. Porque o rei feiticeiro poderia avançar sem a menor hesitação.
Embora ela tivesse suas dúvidas, ela se convenceu dizendo: ele deve ter lançado alguma magia. Logo mais, os dois chegaram a uma praça que parecia um mercado com ruas por toda parte. Como eu pensava, não havia como isso ter sido resolvido sem sacrificar as pessoas. Ela olhou na direção que os olhos do rei feiticeiro olhavam, e havia cadáveres humanos misturados com cadáveres demi-humanos. Eles provavelmente eram pessoas que foram espezinhadas até a morte no caos induzido pelo medo. Não daria para evitar. Mesmo que o rei feiticeiro estivesse brincando, atacar esta cidade pela força bruta provavelmente teria causado um número equivalente de baixas. Passando por isso, deixar o rei feiticeiro usar seu poder avassalador para conquistar a cidade minimizava o número de vidas perdidas. O rei feiticeiro deu de ombros em silêncio e depois indicou o centro da praça com o queixo. Havia ali um demi-humano que era maior que todos os seus pares. Seus chifres enrolados pareciam com os de um bode dos rochedos, e ele estava coberto de pelo prateado. Seu excelente físico mostrava claramente que ele não era um demi-humano comum. As pontas de seus chifres estavam envoltas em uma casca de ouro que estava incrustada de joias, e ele usava uma armadura peitoral verde que tinha padrões semelhantes a um casco de tartaruga. Ele usava uma capa marrom avermelhada feita de couro de animal bem trabalhado. Sua mão esquerda segurava um grande escudo com um topázio encravado, enquanto sua mão direita segurava uma espada bastarda cuja lâmina era amarela clara. Sua panóplia ilustrou vividamente a coragem e a ferocidade de um guerreiro corajoso. Ele era o mais temível e bem treinado dos demi-humanos. Era provavelmente um rei, ou algum tipo de ser de alto escalão. Se Neia estivesse sozinha, ela teria fugido desse adversário com todas as suas forças. Maravilhoso. Eu me pergunto qual dos seus itens parou o medo. As palavras de maravilhamento do rei feiticeiro se referiam aos itens mágicos que adornavam o demi-humano. Ele tinha anéis em ambas as mãos e joias penduradas em seu pescoço que cobriam o peito inteiro. Havia coisas penduradas de ambos os lados da cintura, coisas que poderiam ser um conjunto de 3 crânios de bebês humanos amarrados juntos. O demi-humano de olhos verdes observou o rei feiticeiro quando se aproximou, e então seu olhar foi para Neia. Um morto-vivo recém-chegado. Esse aí atrás é um necromante. O demi-humano se escondia atrás de seu grande escudo, como se desconfiado de um ataque de olhar como o tipo que uma medusa lançaria. Nada mal. Você conseguiu conquistar a cidade e forçar minha tribo até este ponto. Você, que controla o inimigo dos vivos, usuária da magia do medo. Diga seu nome. O bafoco apontou a espada para Neia. Não, espere, calma aí. Você entendeu errado. Não sou eu. O quê? Ela olhou para o rei feiticeiro em busca de ajuda, e ele cruzou os braços e olhou para Neia. Então você entendeu isso. É isso mesmo, é ela. Ela é minha mestra. Não, não. Espere, espere. Vossa Majestade. O que deu nele para dizer algo assim? Na verdade, ele não tinha talento para fazer piadas. Ao ver como Neia agitava as mãos em pânico, o rei feiticeiro riu. Sentindo-se melhor agora. Foi apenas uma piada tola. Cintilando sua capa com os movimentos régios de um rei, o rei feiticeiro virou-se para saudar o demi-humano diante dele. Eu sou a entidade que colocou os mortos-vivos em seu encalço. Eu sou o rei eterno que governa um país a nordeste, o governante do reino feiticeiro, o rei feiticeiro Ainzoal. E qual é seu nome? Me chamo Buzer, o grandioso rei Buzer, ó rei feiticeiro, e a mulher ao seu lado. Ela é minha seguidora. Bem, então o que você quer fazer? Prefere ser morto por mim? Ou ajoelhar-se em servidão? Escolha como quiser. Com meu nome de rei em jogo, ajoelhar nem que seja uma vez será o fim. Buzer ergueu o escudo e avançou, alçando a espada em posição horizontal. Ele parecia um bode prestes a atacar. Então eu vou brincar com você por um tempo. Senhorita Baraja, apenas sente-se e assista. Falando nisso, bode, você está equipado com todos os tipos de itens mágicos, mas eu não detecto magia dessa coisa na sua cintura. Isso é algum tipo de item especial? Fuhahaha. É a última moda. São apenas ossos. Isso me faz lembrar dos meus subordinados. Neia estremeceu por trás quando ouviu isso. Então ele tem tais subordinados. Bonitos, né? São os melhores que esta cidade tem para oferecer. Percebi. Eu simpatizo com seus sentimentos. Parece que essa coisa de moda é muito importante. As empregadas me ensinaram isso muito bem. Enfim, vamos começar. Criar item maior. Depois de lançar sua magia, uma espada preta apareceu na mão do rei feiticeiro. Por que Sua Majestade está usando uma arma? O rei feiticeiro deveria ser um lançador de magia arcano. E um bem forte. Nesse caso, as armas seriam usadas somente depois que ele ficasse sem mana e opções. Os lançadores de magia arcano sabiam disso bem, e foi por isso que eles não tocariam em nenhuma arma.
O rei feiticeiro deve ter escolhido lutar com uma espada por algum motivo. Será que ele gastou muita mana? Isso seria ruim. Sua Majestade veio aqui para lutar com Jaldabaoth. Após os repetidos lançamentos de Fireballs, mais a magia que imobilizaram um grande grupo de inimigos, e então, suas invocações em massa de mortos-vivos, ela poderia entender se sua mana estivesse muito esgotada. A magia para convocar aqueles mortos-vivos deve ter sido de nível muito alto. Embora ela não soubesse quão poderosos os Hive Wrights eram, eles definitivamente eram mais fortes do que os Wrights comuns. Portanto, invocar tantos deles exigiria uma grande quantidade de energia. Em circunstâncias normais, toda vez que um sacerdote conjurasse uma magia para convocar anjos, ele só seria capaz de convocar um de cada vez. Se eles estivessem dispostos a convocar anjos mais fracos, poderiam convocar múltiplas entidades. Por essa lógica, ele deve ter usado uma magia de nível bem superior, possivelmente uma magia inimaginavelmente potente do sexto nível. O sexto nível. Neia engoliu em seco. O sexto nível era um reino onde ninguém havia explorado antes. Segundo a lenda, a rainha sagrada poderia usar magias do quarto nível. Isso estava 2 níveis acima dela. Poderia ser um reino além do conhecimento comum, mas o rei feiticeiro poderia ter conseguido torná-lo uma realidade. Talvez, se ele usou algo do sexto nível, eu poderia entender como ele gastou uma grande quantidade de mana. Mas nesse caso, não seria melhor eu ajudar o rei feiticeiro? Neia olhou para as costas do rei feiticeiro enquanto ele enfrentava o demi-humano. O demi-humano que ela podia ver sobre o ombro do rei feiticeiro era muito forte, e nenhuma quantidade de ajuda vinda de Neia teria utilidade. No entanto, o rei feiticeiro se portou com a postura majestosa de um soberano, sem nenhum sinal de que ele estivesse escolhendo uma briga que não poderia vencer. Será que Sua Majestade é um lançador de magia arcano do tipo espadachim? Havia benefícios e desvantagens para melhorar a esgrima e a conjuração de magias ao mesmo tempo. Os benefícios incluíram a possibilidade de usar muitos métodos de combate, mas os inconvenientes eram que um seria medíocre em ambos os campos. Nesse caso, como era o rei feiticeiro? Os dois estudaram um ao outro e então começaram a se mexer lentamente. Eles fecharam a lacuna entre si, até que ficaram ao alcance dos golpes um do outro. Buzer lançou o primeiro ataque. Investida de escudo. Foi uma investida súbita, feita com um escudo na frente de si mesmo. E o rei feiticeiro recebeu-o de frente com sua espada. Como esperado, não havia como receber a força daquele corpo massivo quando em súbita investida. O rei feiticeiro foi jogado longe. Não, seus pés ainda estavam firmemente plantados no chão quando ele aterrissou, então o jogado longe estava um pouco fora de lugar. Em vez disso, seria mais sensato dizer que foi um recuo. Embora o fato do rei feiticeiro, que poderia esmagar o crânio de um bafou com suas próprias mãos, ter sofrido um recuo seja surpreendente, certamente um corpo feito de ossos não seria capaz de se defender completamente contra esse ataque. Pelo que Neia sabia, havia uma arte marcial avançada chamada fortaleza que poderia anular completamente a força de um impacto, mas essa era uma técnica que somente um guerreiro veterano poderia usar. Os dois avançaram e suas espadas colidiram umas com as outras. Suas idas e vindas eram muito rápidas para os olhos de Neia seguirem. As únicas coisas que ela podia ver claramente eram os breves momentos em que suas lâminas colidiam e friccionavam. Caso Neia se intrometesse nessa batalha, ela certamente seria cortada até a morte. Aço colidia com o aço em altíssimas velocidades, e o som estridente do metal ecoava por toda parte. Ambos tinham força de braço equivalente, então quando eles cruzavam as lâminas, seus ataques e defesas aconteciam simultaneamente. Ela deveria ficar impressionada com o modo como Buzer poderia manusear uma lâmina tão pesada com uma mão, ou mostrar respeito ao rei feiticeiro por empunhar uma espada de 2 mãos mesmo sendo um lançador de magia. Neia estava presenciando uma batalha de altíssimo nível, do tipo que nunca tinha visto antes, ela estava certa de que não poderia interferir. Para não atrapalhar a luta, Neia se mexeu lentamente atrás de um pedaço de cobertura e se escondeu. Eles estão trocando golpes assim, mas nenhum deles está ferido. Falando nisso, o rei feiticeiro parece anormalmente forte. O cérebro de Neia não conseguia mais acompanhar um lançador de magia que podia lutar com uma espada desse modo. Ele usou algum tipo de magia incrível. Tudo o que Neia poderia fazer era atribuir isso a alguma forma incrível de magia que ela nunca tinha ouvido falar antes. Mesmo assim, se isso continuar, não há dúvida de que o rei feiticeiro vai ganhar. Não, ele estava planejando prolongar a batalha por causa disso. Os mortos-vivos não sentiam fadiga e não seriam abalados em combates prolongados. Tudo isso era desfavorável a Buzer. Buzer pareceu perceber isso, porque seu rosto começou a se contorcer. Se ele tem algum tipo de trunfo. Neia ficou chocada. O rei feiticeiro de repente arremessou sua enorme espada em Buzer.
Depois disso, uma luz hemisférica apareceu em torno de Buzer e recebeu o impacto da espada. A bolha de luz desapareceu e a espada lançada apenas arranhou Buzer de leve. Nada bom. Neia se preparou para sair de trás de sua cobertura. O rei feiticeiro estava desarmado agora. Em algum momento, uma alabarda preta aparecerá nas mãos do rei feiticeiro. Buzer deve ter se sentido da mesma maneira que Neia. Seus olhos estavam tão largos quanto Pires. Você não incitou magia alguma, como fez isso, e onde foi parar aquela espada que arremessou? Eu simplesmente conjurei silenciosamente uma magia. Não se preocupe com isso, tudo bem, meu subordinado me ensinou isso, mas não estou muito confiante em minhas habilidades. Peço desculpas antecipadamente se porventura eu me atrapalhar um pouco. O rei feiticeiro preparou sua alabarda. Ele irradiava uma estranha sensação de opressão. Os guerreiros geralmente favoreciam armas dentro das mesmas classes amplas. Espadas, machados, maças, esse tipo de coisa. O rei feiticeiro usou um impulso para balançar sua alabarda. Ele atacou os pés de Buzer, que eram difíceis de defender, com um movimento horizontal. Esta era uma técnica que só podia ser executada com uma arma longa. Assim que Buzer baixou a espada para tentar bloquear o ataque, a alabarda subiu de repente. Foi uma finta. Um movimento que exigiria considerável força de braço para executar, mas Buzer levantou sua espada para bloqueá-lo em um instante. Como esperado, o rei feiticeiro se favorecia com a espada, e ele não parecia muito habilidoso com a alabarda. Embora ele pudesse executar elegantemente os ataques como ensinado em algum livro, parecia haver algo estranhamente esquisito em seus ataques, e até mesmo Neia conseguia identificá-lo com os olhos. Depois de bloquear a estocada da alabarda, Buzer recuou. Tempestade de areia. As partículas de areia de dentro da espada se espalharam como uma parede, acelerando em direção ao rei feiticeiro. Isso provavelmente obscureceu completamente a visão do rei feiticeiro. Mesmo ela duvidando que o rei feiticeiro tivesse olhos, ter uma visão completamente bloqueada era uma tremenda desvantagem. Selo de essência. Grande golpe poderoso. Uma era uma arte marcial que Neia não tinha ouvido falar antes, enquanto a outra era uma técnica avançada, um ataque poderoso que causaria dano adicional. Depois de usar os dois, Buzer estava mais rápido do que antes. As decorações dos chifres de Buzer brilhavam com uma luz bizarra e ele parecia uma estrela cadente. E a arte? Uf! O rei feiticeiro recebeu o golpe em sua alabarda. Haha! E Buzer riu. O som do metal sendo moído ecoou. Os olhos de Neia se arregalaram. Será que é um ataque estilhaçante? Ataques estilhaçantes danificavam diretamente as armas de um inimigo, mas a quantidade de dano causado seria muito afetada pela composição de ambas as armas e seu potencial de dano. As artes marciais de Buzer foram provavelmente destinadas a fortalecer esses dois atributos. Neia começou a entrar em pânico, mas no momento seguinte, ela congelou quando viu Buzer olhando com os olhos arregalados. Está ileso! Buzer gritou em choque. De que essa arma desgraçada é feita? Enquanto Buzer recuava, sua expressão mudou completamente sem intenção de pressionar o ataque. O rei feiticeiro girou sua alabarda, traçando um belo arco no ar. Bem, eu fiz essa arma com a minha magia, não viu? Como poderia ser quebrada tão facilmente? Mas armas feitas por magia são frágeis, não? Parece que você já teve experiência em lutar contra adversários com armas criadas magicamente, mas é perigoso estar preso a uma visão de mundo tão rígida, não? Em outras palavras, pode haver adversários que podem fazer armas que você não pode quebrar. O rei feiticeiro soltou sua alabarda. A alabarda desapareceu, como se tivesse derretido no ar. A mesma coisa deve ter acontecido com a espada de antes. Depois disso, o rei feiticeiro fez um movimento de agarrar, e agora ele tinha duas espadas longas de cor preta, com uma mão segurando cada. Agora, o que você fará? Não me diga que o ataque de antes foi sua estratégia para a vitória. Você pode me ajudar a ganhar mais experiência. O rei feiticeiro deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Se tiver mais trunfos, seria melhor que os usasse quanto antes, não? Eu não sou gentil o suficiente para deixar um inimigo inútil viver. Haha! O que está dizendo, em morto-vivo? Mas estou impressionado com a forma como conseguiu se defender totalmente contra o meu ataque. Fez um ótimo trabalho. Mas não foi simplesmente porque estava focado na defesa, eu sei que sua raça não se cansa, por isso se acha capaz de me derrotar sem se esforçar. Ele viu o plano todo. Neia se sentiu nervosa novamente. Até ela notou isso. Buzer, um guerreiro muito melhor que ela, não poderia deixar de perceber isso. Entendo. Então foi isso que você pensou. Realmente, você estaria correto em pensar assim. Mas infelizmente esse não é o caso. O rei feiticeiro abriu os braços e se aproximou. As espadas em suas mãos desapareceram como fumaça. Observe.
Buzer avançou para esfaquear aquele corpo desprotegido mais rápido do que Neia poderia gritar. E então? O quê? Buzer freneticamente, repetidamente golpeou com a espada. Por quê? Por quê? O que é isso? Ele gritou com cada golpe que fazia. Isso porque o rei feiticeiro estava ileso apesar de sofrer todos os golpes. Nesse caso, Buzer levantou o escudo e usou uma arte marcial. Porém, o rei feiticeiro permaneceu impassível, apesar de ter recebido um golpe de escudo. Em vez disso, foi Buzer quem tropeçou para trás. Por quê? Por quê? Os humanos tinham dificuldade em ler expressões demi-humanas, mas agora foi muito fácil. Seu rosto agora mostrava terror e desespero. As artes marciais são técnicas desconhecidas para mim. As artes marciais derivam de habilidades ou são uma magia de guerreiro? Até agora, ainda não sei. Ainda assim, você não sente que, ao lutar contra um adversário de igual capacidade, a vitória pode ser decidida pela experiência e pelo conhecimento das artes marciais. É por isso que recebi seus ataques de frente. No entanto, você mostrou tudo o que tinha, não é? O rei feiticeiro deu de ombros de uma forma exagerada e, ao mesmo tempo, arrancou um dos 9 anéis que usava do dedo. Ele não fez mais nada. Esse foi o único movimento que o rei feiticeiro fez. No entanto, uma onda de ar anormalmente assustadora e congelante encheu o ambiente. Neia olhou apressadamente para o céu. Ela quase pensara que o sol no céu havia congelado e estilhaçado. Mas o sol ainda estava lá, derramando seu brilho. Então essa emanação assustadora e sombria poderia ser algo liberado pelo rei feiticeiro? Poderia um único indivíduo fazer algo assim? Este é o rei feiticeiro. Esta é a verdadeira forma do lançador de magia que matou um exército de dezenas de milhares. Ao que parece, não há mais necessidade de lutar com você. Ele andou calmamente em direção a Buzer. Buzer, por outro lado, deu um passo trêmulo para trás. Era como se ele estivesse sendo empurrado por uma pressão invisível irradiada pelo rei feiticeiro. Buzer podia sentir aquela presença normal mais intensamente do que Neia. Ele entendeu claramente o fato de que o rei feiticeiro não era um adversário que ele pudesse lutar. A maneira que seu pelo estava arrepiado provava isso. Espere, calma aí. Não, espere um segundo. Estou te implorando, calma aí. Buzer levantou a mão direita e deixou a espada que estava segurando cair no chão. Me rendo. Eu me rendo. Eu tenho informações sobre o Jaldabaoth. Que tal? Deve ser muito útil para você, não acha? Definitivamente será útil. Sei. Além disso, há mais. Voco Senhor quer lutar contra o Jaldabaoth, né? Eu sou muito mais forte que os seres humanos. Eu posso organizar minha tribo para te ajudar a lutar contra Jaldabaoth, aquele merda do Jaldabaoth. Nós abrimos caminho. Que tal isso? Oh, espere, por favor espere. Isso não é tudo. Se o Senhor quiser, eu posso te dar parte não, todo o meu tesouro. Isso deve bastar para poupar a minha vida, né? Isso é tudo. Você acabou de fazer seu discurso. Oh, Ugh. Buzer olhou freneticamente ao redor, e então olhou para o rei feiticeiro mais uma vez. Sim. Não, não é isso. Eu tenho mais, muito mais além disso. Eu posso te ajudar a conseguir o que o Senhor quiser não. Eu definitivamente vou pegar qualquer coisa pro Senhor. Eu juro. Por favor acredite em mim. O que eu realmente quero, é algo que você nunca será capaz de obter. Neia sentiu a irritação no tom do rei feiticeiro. Naturalmente, Buzer, como aquele que o confrontara, deve ter sentido isso ainda mais fortemente. Espere um minuto. Sério, espere um pouco. Ele. Ele estava rindo como um tom servil. A atitude régia que ele demonstrara quando os enfrentará na praça não estava em lugar nenhum. Eu sinto muito se eu disse algo errado. Digo, eu peço perdão. Eu admito. Foi minha culpa. Eu sei disso. Então, o que me diz? Eu vos vosso servo, pode ser útil pro Senhor. Que estupidez a minha em querer ser inimigo do grande rei dos mortos. Se o Senhor me desse uma chance de compensar esse erro, eu iria. O Senhor não vai se arrepender. Buzer se ajoelhou e entrelaçou as mãos enquanto implorava por misericórdia. Uma pose patética. Ainda assim, Neia não pensava dessa maneira. Não, ela já havia aceitado que essa era a ação apropriada que um inimigo deveria tomar quando confrontado com a verdadeira forma do rei feiticeiro. Ao mesmo tempo, ela lembrava vividamente as palavras daquele Nagã que eles haviam conhecido no reino feiticeiro. Um homem sábio imediatamente se jogaria a seus pés e imploraria por misericórdia. Nesse caso, o destino daqueles que não se ajoelharam imediatamente seria: eu gosto daqueles que entendem que estão errados e trabalham arduamente para corrigir seus erros. Então quer dizer que o rosto de Buzer se iluminou de alegria. No entanto, essa alegria foi arrebatada em um instante.
No entanto, se eu deixar você se tornar um dos meus subordinados, Pestonia e Nigredo não ficariam felizes. Mas pode relaxar. Eu não farei nada que desperdice seu corpo, como apenas usar o crânio. Usarei todas as suas partes. Agora morra. O rei feiticeiro disse enquanto erguia seu dedo delgado. Ei. Não, não, não. Eu não quero morrer. Calma aí. Estou te implorando. Por favor, eu imploro. Eu tenho valor sim. Eu sou útil o suficiente para te fazer feliz. É sério. Acredite em mim. Todas as coisas que vivem devem morrer. A diferença está em quão cedo ou tarde elas encontrarão seu destino. Não, não olhe para mim desse jeito. Não me mate. Buzer se levantou, depois deu meia volta e correu. Neia olhou fixamente para a rapidez com que uma criatura viva podia fugir quando sua morte estava nas mãos de outrem. No entanto, a magia do rei feiticeiro foi ainda mais rápida. Que tédio! Morte! Nada aconteceu. Não houve grande explosão, nem um grande amonte de relâmpagos rugindo. Buzer simplesmente caiu de joelhos se curvando. Isso foi tudo. Bem, é uma pena sobre a informação, enfim, as coisas são assim. Você se opõe, senhorita Baraja. E? Não, de forma alguma, as decisões de Vossa Majestade são perfeitas. Jura? Então vá encontrar os paladinos. Diga-lhes que cuidei do líder dos demi-humanos. Ainda assim, isso é meio ruim.